Glória a Deus. Mais uma vez, é com muita alegria que aqui estamos para adorarmos, para engrandecermos, para bendizermos e, sobretudo, para exaltarmos ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o engrandecimento, o reconhecimento e o poder. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, seja dada toda a glória. Esteja conosco aí, fique conosco por mais um tempo, por mais um momento. Nós iremos compartilhar da mensagem, daquilo que Deus colocou em nossos corações e iremos falar da palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Antes eu quero mandar um caloroso abraço a toda a igreja, a você que está em casa nos acompanhando, a você que não pôde vir, ao meu corpo de obreiros, né, representado aqui pela obreira Neia, pelo obreiro Fábio, os demais obreiros que estão em casa na live, que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Quero citar aí o irmão Gabriel de uma forma especial, o irmão João Barbosa, com a irmã Antônia, o irmão Souza, a irmã Balbina, a nossa velha, ou melhor dizendo, o nosso povo mais maduro, né? Aquela parte abençoada da igreja que está mais madura. Amo todos vocês e que Deus possa abençoá-los por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja por completo. A igreja de Deus na terra precisa da bênção. A igreja de Deus na terra precisa mais e mais da sua presença. Queridos, nós vamos falar hoje sobre um tema que Deus colocou no meu coração e eu vou dar alguns exemplos nesta noite, com a permissão do Espírito Santo. O tema é influenciando para transformar ambientes. Amém? Nós estamos vivendo dias, e eu vou usar esse primeiro exemplo, eu vou falar da política, porque nós entendemos, aprendemos, fomos ensinados ou ignorantemente falamos, eu não gosto de política, eu detesto política. E de um tempo para cá eu comecei a pensar sobre a questão política, se o cristão deve ou não se envolver na política. E eu quero dizer para você que a gente precisa tomar muito cuidado, ter uma consciência muito livre. Por quê? Porque nós somos influenciados pela política. Amém? Logo, eu entendo que a política também precisa ser influenciada por nós. Aí eu estava meditando e recordando, existe no Congresso hoje uma bancada chamada a bancada dos evangélicos. E aí você fica imaginando, mas pastor, o homem vai deixar de ser pastor para estar no Congresso, etc e tal. Não, mas nós precisamos de representantes lá. Quando não, nós precisamos pelo menos orar pelas pessoas que lá estão. E isso é uma forma, quando você tem pessoas lá, que são verdadeiramente crentes, cristãs, corretas, essas pessoas vão influenciar para o bem lá dentro. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós fomos chamados, o obreiro Fábio, o obreiro Neia, a irmã Cida, a irmã Idriene, nós fomos chamados, nós fomos comissionados para que pudéssemos influenciar a terra. Eu me recordo que a palavra de Deus vai dizer, portanto, ide por todo o mundo. Isso ele está falando desse poder que a palavra tem e que nós somos os canais pelos quais esta palavra será ministrada. Nós temos o poder de influenciar e nós precisamos influenciar. Você precisa ter coragem para dizer para a pessoa que está nas drogas para que ela saia das drogas. Nós precisamos entender a responsabilidade sobre a qual Deus nos colocou. É uma responsabilidade muito grande. Eu vou até trocar a palavra, não é sobre, é sob. Nós estamos debaixo de uma autoridade que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E nós precisamos influenciar. Eu vou dar um outro exemplo, um segundo exemplo. Tem pessoas que no seio de sua família, em particular, para todas as soluções, para todos os problemas, e ontem eu conversava com algumas pessoas sobre isso, e sobre aquelas famílias tradicionais, principalmente aqui no sertão nós conhecemos, famílias que trataram questões entre elas com muita violência. E quando aquele ancião daquela família, o chefe daquela família, ele dava uma palavra e dizia assim, olha, o negócio agora é assim. Todo mundo obedecia. Isso é influência. Às vezes você não... Eu vou tirar aqui dessas famílias, mas violenta eu falei um negocinho aí. Mas você que no seio da sua família,
Sua mãe precisa de alguma coisa, ela liga para você. Seu pai precisa tomar uma decisão de comprar uma televisão. Ele não sabe se é de 55 ou de 65, ele liga para você. Você é aquela pessoa que influencia. E em todo tempo, nós precisamos de pessoas que possam influenciar para que ambientes sejam transformados. Um ambiente que era de derrota, a palavra de Deus chegou através de alguém, através da minha vida, da sua vida. O que é que houve? Houve uma transformação naquele ambiente. E aquele ambiente agora passa a ter uma nova visão ou um novo caminho a seguir. E ele segue. Por quê? Porque alguém foi lá e, influenciando, transformou aquele ambiente. E nós precisamos entender essa missão que Deus nos deu. Ou que Ele melhor nos ordenou. Então você vai encontrar pessoas que têm transformado ambientes pela influência. Pessoas que se colocaram à disposição de Deus para mudar a história de outros pela influência. Amém? Eu me recordo que quando Deus vai falar sobre Saulo para Ananias, Deus vai dizer assim: importa que ele sofra por causa do meu nome. Deus sabia porque ele escolheu Paulo. Ele poderia ter escolhido outras pessoas bem melhores, mas ele tinha que escolher alguém que fosse de grande influência na sociedade naquele tempo, no meio de um povo que naquele tempo havia rejeitado o Filho de Deus. Ele precisava de alguém influente. Você está compreendendo aí a mensagem? Então Deus está lhe levantando para que você possa influenciar, para transformar ambientes que estão desgraçadamente sem a presença de Deus. Deus quer você aqui para isso. Deus nos chamou, Ele nos constituiu o reino de sacerdote para que nós saiamos às ruas e possamos influenciar e transformar, ajudar a transformar ambientes. Amém? Ambientes que eram de discórdia. Você já fez algum aconselhamento? Você já deu um tipo de conselho ao seu pai ou alguém e essa pessoa lhe ouviu e aquele ambiente foi transformado? Pronto, é para isso que Deus quer que você aqui esteja conosco nesta noite. E eu quero falar de Gamaliel. A palavra de Deus, em Atos, capítulo de número 5, ele começa a narrativa, tem a questão das ofertas, né, trazidas à igreja. Vai falar no capítulo 4, Pedro e João são levados ao Sinédrio. Mais adiante, vai falar dos primeiros cristãos. Depois ele vai dizer a vida da igreja. Isso aqui eu estou falando do capítulo 4. Aí no finalzinho do capítulo 4, versos 36 e 37, vai contar a história da oferta de Barnabé, o filho da consolação, o filho do Espírito Santo, o filho do Paráclito. E no capítulo 5, quando inicia-se o capítulo 5, conta do versículo 1 até o versículo 11, a história de Ananias e Safira e de outras pessoas que estavam ali doando para a igreja, fazendo ofertas à igreja. Depois ele vai falar dos sinais dos apóstolos. Os sinais dos apóstolos é uma espécie de influência que vem sobre aqueles homens ou através daqueles homens para aquela igreja. E agora eles vão passar a ser percebidos, eles vão passar a ser vistos. Os discípulos, os apóstolos, vão passar agora a ser mais olhados, digamos assim. E aí, o que é que vai acontecer com os apóstolos lá no versículo de número 17? Eles serão presos. Eles serão presos e já havia uma comuna, já havia um senso de que era necessário matá-los para que se pudesse calar a voz do evangelho. Aí as pessoas vão estar sempre fazendo isso. Aí você diz assim: poxa, o pastor falou de política, por que é que eu tenho que me preocupar com a política? Olha, tem um influenciador diabólico aí. Eu não conheço esse camarada, nunca o segui e jamais seguiria, mas eu fico meio de boca aberta quando eu vi o nível de influência que esse filho do demônio tem. Esse camarada, ele tem quase 40 milhões de pessoas e pessoas de fácil influência que o seguem. Veja como a questão da influência, ela é primordial para o nosso meio. Então nós precisamos sim arregaçar as mangas e pregar a palavra, falar do amor de Cristo. Você que tem filho na idade da adolescência, jovens, cuidado com eles. Cuidado com as pessoas que eles seguem. São verdadeiramente influenciadores e influenciadores do mal. Influenciadores desgraçados.
E aí a gente precisa tomar cuidado. Você não se preocupe. Ah, não me preocupe, não se preocupe. Porque você não sabe quem é que está influenciando o seu filho ou os seus filhos. No livro de Atos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17 em diante, até o 42, ele vai dizer o seguinte: os apóstolos são presos e depois libertos. Aí a palavra de Deus narra o seguinte: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Por quê? Porque Deus estava usando os apóstolos, os discípulos e outras pessoas para influenciarem multidões. Amém? Aí vem inveja sobre isso. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Glória a Deus. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como havia sido orientado, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em seus postos, junto às portas. Porém, abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Então, o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa nova doutrina, oh glória, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem, Jesus. Glória a Deus. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que, primeiro, obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Aleluia, Jesus. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe são obedientes. Aí vai entrar agora Gamaliel. Ele começa dizendo assim: a sabedoria de Gamaliel. Gamaliel ouve todo o relato, sabe do que eles pretendem fazer, mas Gamaliel toma aqui a posição, a função de influenciador. E ele vai dizer: ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-lo. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado, grave, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu para que aqueles homens fossem retirados por um momento, os apóstolos, e prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer com estes homens, ou a estes homens. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, verso 38, neste caso, vos advirto,
Afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Você lembra que a obra é provada pelo fogo? Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, alegres, contentes, por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Eu quero ressaltar a vida desse homem chamado Gamaliel. Esse homem é um homem providencial. Foi esse mesmo homem que foi mestre na vida de Saulo de Tarso. Veja, ele tem o poder de influenciar. Ele chama o sinédrio e diz: olha, calma aí. Eu acho que se vocês fizerem assim, vocês vão cometer um grave erro. E ele começa com palavras sábias, com palavras de sabedoria, e transformam aquele ambiente. Gamaliel, com as suas palavras, ele transforma o ambiente. A gente tem visto crentes muito tolos, me desculpa aqui a expressão, nós muitas vezes, cabecinha de vento, quer pregar a palavra para um parente, para um amigo, mas quer pregar a palavra com acusação. A gente não está aqui para acusar. A missão, a figura do acusador é do diabo. Amém? É de Lúcifer, é de Satanás. Aí você vai ver que esse ser, essa criatura de Deus, era de uma influência tão maléfica, tão diabólica, que você sabe a história dele. Ele convence uma terça parte dos anjos que serviam a Deus. Você veja que o poder da influência transforma ambientes. Amém? O céu era perfeito, como ainda o é, mas ele era perfeito, aspas, na sua totalidade, em sua dimensão total. Quando eu digo isso, não é que o fato da rebeldia de Lúcifer e de um terço dos anjos tenha mudado o céu em alguma coisa. Não houve mudança alguma no céu, o céu continua o mesmo. Mas eu quero dizer a você que aquele ambiente ele foi perturbado, como ele perturba o ambiente terreno hoje, né? No qual, diz a palavra, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele influencia. Amém? Tem pessoas verdadeiramente cegas que precisam ouvir da influência do Evangelho, da influência que é a sua vida, que é o seu testemunho, que pode transformar outras vidas e outros ambientes. Nós precisamos entender isso. Gamaliel chega com palavras de sabedoria. Olha, se vocês fizerem isso, se essa obra for de Deus, vocês vão estar guerreando, contendendo contra Deus. Será que vocês vão prevalecer? Aqueles homens acham a palavra interessante, se convencem. O poder do influenciador é esse. Aí nós precisamos influenciar a semelhança de Gamaliel, para que haja transformação em ambientes. Muitas vezes você vai encontrar ambientes em meio ao caos, ambientes em que qualquer um olharia e dizer não tem mais jeito. Mas você já ouviu testemunhos de transformação, de mudança, de pessoas que foram tocadas, mesmo quando havia caos total, caos completo, Deus transformou, porque alguém foi lá e foi uma voz de influência naquele ambiente de caos. Ambientes de tristeza. Quantas vezes nós nos deparamos com ambientes de tristeza? E a gente precisa levar uma mensagem em meio a esse ambiente. E nós precisamos influenciar agora de forma positiva ambientes de dor. Às vezes nós precisamos influenciar em ambientes de dor, ambientes de incrédulos. Hoje nós estamos cercados disso, né? De pessoas incrédulas, de
pessoas que não acreditam em nenhuma vírgula da Bíblia. Tem pessoas assim. E por último, nós vamos precisar estar e influenciar em ambientes hostis, no meio político, ambientes difíceis de se estar, mas nós precisamos influenciar também esses ambientes. É por isso que é necessário que a igreja entenda a responsabilidade que sobre ela está, de ter que orar, de ter que buscar, de ter que clamar, de ter que interceder, de ter que partir para a luta mesmo, para a guerra espiritual. A igreja precisa saber dessas coisas. Gamaliel, ele influencia aquele ambiente e ele transforma um veredito que já havia sido dado no coração dos príncipes, no coração dos sacerdotes, no coração daquelas pessoas que tinham, aspas, o poder. E Gamaliel consegue influenciar e transformou o ambiente de morte, que já estava praticamente decretado sobre a vida daqueles homens de Deus, em um ambiente de esperança para os apóstolos. E a palavra de Deus foi propagada, ela foi pregada, eles receberam uma orientação, e seguiram a orientação, seguiram a ordem, e não, de forma alguma, eles não temeram. Eles saíram de lá depois de açoitados e foram pregar a palavra. Eles continuaram a influenciar as pessoas. Eles continuaram a influenciar em nome de Jesus. Eles continuaram a pregar. Então, por exemplo, a gente não vai poder parar, dar desculpa de que nós estamos parados, nós não estamos mandando uma mensagem, nós não estamos pregando, porque simplesmente estamos na época da pandemia. Negativo. A gente vai continuar mandando mensagem para os amigos, solicitando aos amigos que leiam a Bíblia, que busquem conhecimento. Então você precisa estar pronto para influenciar em ambientes em meio ao caos, a tristeza, a dor, a incredulidade e em ambientes hostis. Em ambientes em que você olha, rapaz, ali eu não vou não, porque a palavra de Deus não dá para ser pregada ali. Você precisa ter essa consciência. Esses ambientes precisam da sua influência. E eu acho interessante que Gamaliel não precisou nem interrogar os apóstolos. Ele conhecia a história dos apóstolos. Eles sabiam quem eram aqueles homens. Ele é um conhecedor da palavra, Gamaliel. É por isso que ele não tem dúvida. Ele vai dar 2 exemplos. Ele fala, veio Teudas e 400 com ele. Depois que ele foi morto, foi que houve? Acabou. Depois aparece Judas o Galileu e mais uma multidão de revolucionários com ele. Ele morreu, foi que houve? Acabou. Ele disse, agora, se essa obra aí tem o dedo de Deus, é melhor que vocês não se metam. Queridos, nós precisamos influenciar. Amém? Houveram umas pessoas loucas, há poucos dias, que zombaram do povo de Deus, que está indo a Brasília, orar pela nação e orar pelos 3 poderes. Orar pelo presidente da República também. E ele zombou do povo de Deus. Eu disse, meu Deus. E a gente vê a derrocada desse povo. Porque a cada dia que passa é derrota atrás de derrota, derrota atrás de derrota. E olhe lá se não vierem consequências mais drásticas. Porque muitas vezes isso é necessário acontecer para que as pessoas entendam que há alguém que governa esse plano aqui. Amém? Ainda que esse plano esteja à disposição do maligno, há uma pessoa real que governa tudo isso aqui. Até o maligno ele governa. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Nós precisamos influenciar para transformarmos o ambiente em meio ao caos. Lucas capítulo de número 7. Versos do 11 ao 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, ou São Lucas, capítulo de número 7. Vamos lá. Jesus ressuscita um jovem em meio à multidão, o filho da viúva de Naim. Caos.
Você perdeu um filho hoje, eu posso fazer um misto de caos, de tristeza, de dor, né? E Jesus, ele vai ressuscitar o filho desta viúva. Ela viúva de filho único. A família dela resumia-se ao menino e a ela. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Glória a Deus. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Aí o verso 16 diz assim: ó, todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Aí você vai ver o poder da influência em meu local. Muitas vezes o negócio não tem mais jeito. Aí chega Jesus para influenciar. Chega Jesus para transformar um ambiente que era de caos, que eu posso dizer de tristeza e de dor profunda, porque era filho único. Ainda que ela tivesse 10, ela sentiria, porque é filho. E só quem sabe isso é uma mãe. Mas Jesus chega para mudar um ambiente de caos em um ambiente propício à propagação da palavra. Nós precisamos compreender que em meio ao caos é um ambiente muitas vezes propício à propagação da palavra. A pessoa disse que estava num velório, a pessoa me contou, e parece que a pessoa que havia falecido era filho de uma pessoa abastada, de uma pessoa que tinha recursos. Eu não vou dizer a causa da morte, não convém, mas a pessoa disse que repreendeu a forma com que a pessoa que estava naquele momento fúnebre, naquele momento de dor, usou a palavra. A pessoa tinha consciência de que aquela pessoa não era crente. E quando se vai a um culto fúnebre, você não fala ao morto, você fala para os que ficaram vivos. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que é melhor irmos na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto nós paramos e meditamos para entender o fim de todos nós. E nós precisamos influenciar aqueles que ficaram. Você vai chegar e tocar no esquife e dizer assim: olha, essa pessoa era uma pessoa boa. Não precisa dizer que a pessoa matou 100, 200, não precisa. Se a pessoa é uma pessoa decente, uma pessoa boa, você diz: olha, dona fulana era gente boa e tal, senhorinha, 90 anos, etc, mulher de Deus e tal. Mas você precisa falar aos que estão vivos. O exemplo dessa pessoa é para que os vivos sejam tocados. Porque você está num momento de caos. Aí muitas vezes a gente se perde em meio às palavras, porque não sabe o que dizer. Eu já fui a culto fúnebre que eu não conhecia ninguém. Mas as pessoas disseram: diga o pastor que venha trazer uma palavra. Eu não levo mensagem para o defunto. Eu levo mensagem para quem está vivo. Amém? Porque eu preciso influenciar em meu alcance aqueles que estão aqui. Jesus toca no esquife. O que é que acontece? Isso é Jesus. Se o Espírito Santo dissesse: toca no esquife, meu filho, e manda levantar, eu mando. Mas Jesus vai e toca no esquife, para, ele diz: não chore mais. Eu sei que o momento é de caos, mas eu estou aqui, quero aproveitar esse momento de caos para influenciar na sua vida. Não chores mais, fique tranquila. E aí Jesus chega, manda o menino levantar. O menino é ordenado, ele levanta, ele obedece. O menino é ressuscitado.
O verso 16 diz que todos foram tomados de temor e saíram louvando a Deus. E aquilo que era algo que aconteceu em Naim passou a influenciar a toda a Judeia e circunvizinhança. Deus quer um momento de caos. Por exemplo, às vezes o momento de caos na vida de uma pessoa querida sua, uma pessoa que você conhece, é o desemprego. Aí você diz, eita, pastor, fulano está desempregado, tal, assim, assada a família, isso, aquilo, outro. E você corre para fazer alguma coisa, leva uma cesta, paga uma conta de água, de luz. E você chega para a pessoa e diz, olha, nós vamos orar por você. Eu creio. Aí a pessoa diz, ih, rapaz, não adianta nem orar, no meio de uma pandemia dessa, todo mundo perdendo emprego, as lojas fechadas, a fábrica fechada, como é que eu vou arrumar emprego? Mas por incrível que pareça, em meio ao caos, Deus está fazendo uma revolução. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci pessoas que se empregaram depois da pandemia. Porque Deus quer aproveitar o ambiente. Ele quer transformar o ambiente. Aí às vezes a pessoa diz, eu estou desempregado. Aí a pessoa diz, eu vou orar por você, viu? Aí leva uma cesta. Abençoa a pessoa, paga uma conta de água, de luz. Abençoa aquela pessoa. E diz, vou orar por você. Aí daqui a pouco o camarada acha um emprego. Olha, pai. Quando ele encontra, irmão, e aí? Eita, a porta se abriu, arrumei um emprego. Isso foi uma oportunidade grandiosa. Não disse a você que eu ia orar e Deus ia abrir a porta? Você conhece. Né? Um ambiente que é de caos, o camarada está desempregado, o filho sem o leite, você foi lá, deu leite, aí ele ainda disse, eu vou orar por você. E agora ele está empregado. Essa viúva, ela vai crescer, ela vai, todos os dias de sua vida, glorificar a Deus pelo que Deus fez em meio ao caos. E o que Jesus fez naquele dia nos influencia até hoje, verdade ou mentira? Glória a Deus. Amém? O que Jesus fez em Naim não ficou nos limites da Judeia, nem da circunvizinhança, chegou aqui, chegou em mim, chegou em você. Por quê? Porque Jesus, ele sempre buscou influenciar para transformar e para transformar ambientes. Aleluia, Jesus. O ambiente era de caos. A viúva agora estava só. Mas Jesus disse, eu preciso aproveitar esse ambiente e transformá-lo. Eu preciso influenciar nesse ambiente para transformá-lo. E é assim que Jesus fez. Esse Jesus é maravilhoso. As pessoas vão gritar, grande profeta foi levantado entre nós. E Deus visitou o seu povo com a salvação. A influência de Cristo na sua vida precisa ser uma influência que não importa a situação que você esteja. Às vezes louvamos, né? Cantamos hinos, lembramos de Jó muitas vezes. Mas quando estamos no meio de uma situação que ela é adversa, a gente, em vez de tornar Deus maior em nossas vidas e nos tornarmos maiores, nós simplesmente, muitas vezes, pensamos que estamos sendo castigados. E não é isso. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós possamos ganhar resistência. Porque se ficar só no shopping, irmão, vai ficar obeso. Comendo aquelas porcarias ali do McDonald's. Lá tem Habib no shopping. Que negócio é? Essas frituras. Bom é aquele sambo. Não tem gosto de nada, mas é bom. É natural. Mas quando a gente está em meio ao caos, ninguém quer deserto, né? Mas no deserto ele fez maná, ele deu maná, ele fez brotar água da rocha. No deserto, ele colocou uma nuvem sobre o povo e uma coluna de fogo. No deserto, Deus destruiu inúmeras pessoas que se levantaram contra o seu povo.
No deserto, Deus nos dá a resistência quando Deus nos leva para o deserto. Aí a gente interpreta que é o caos. Estamos acabados. Não dá nada. Deus tem coisas grandiosas para fazer ainda na sua vida, como fez na vida da viúva de Naim. Oh, glória. A segunda coisa, você precisa influenciar ambientes de tristeza. Esse ambiente aqui era um ambiente de tristeza. Tanto é que a cidade, grande multidão da cidade, diz a palavra, acompanhava a viúva. Lá em Atos, no capítulo de número 8, Atos 8, versos do 4 ao 8, são só 4 versículos. Fica aí mais um pouquinho, não sai agora não. Atos 8. Saulo persegue a igreja. Ele aqui não estava convertido ainda. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Verso 8:1. Aí no verso 8:2 ele diz assim: daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Isso é só para você entender o contexto, viu? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Aí o verso 4 diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus onde quer que fossem. Amém? Mesmo em meio ao caos, a tristeza da perseguição, não se revolte com o prefeito, não se revolte com o governador, não se revolte com os juízes, não. Oremos por eles. Esse povo só é ferramenta do diabo contra a igreja de Deus. Mas aonde você for, influencie o ambiente para que haja transformação. Verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Veja, nós começamos falando que a igreja estava dispersa, mas aonde eles iam na dispersação, pregavam a palavra. Muitas vezes é bom demais estarmos isolados em nossos lares, mas vai chegar o momento em que nós teremos que sair. Filipe, indo de cidade em cidade, anunciava Cristo. Verso 6 diz: assim que o povo ouviu a Filipe e viu as maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta, aleluia, glória a Deus, atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amém? Ambientes que eram de tristeza, porque onde há doença, onde há desgraça, não pode ter alegria. Mas Filipe, juntamente com a igreja, entendendo, mesmo em meio às dores, às lutas, às perseguições, eles levam uma alegria para aqueles que necessitam. Amém? Amém, igreja? Você precisa influenciar. Hoje eu conversei com a irmã Antônia, com o irmão João, e eles estão doidos para ir lá no sertão. E eu disse que eu vou me organizar para ir com eles, agora, provavelmente até o final desse mês. Por quê? Porque quando as pessoas nos recebem lá, elas ficam alegres por receber visita. Isso era uma coisa para a gente fazer corriqueiramente, todo mês a gente ir lá, fazer uma visita. Porque é bom demais para quem está isolado, para quem está numa distância tão grande dessa, receber visitas de pessoas que eles amam. Aqui eu estou falando da palavra de Deus, que vai dizer que os espíritos imundos abandonavam a muitos e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Vocês lembram que a palavra de Deus diz que a sombra dos apóstolos curavam? A influência do Espírito Santo, a influência do poder de Deus, a influência da autoridade dada,
a influência que nós precisamos ter para transformar os ambientes. Se nós não tivermos essa influência sobre os ambientes, nós não podemos transformá-los. Se o Espírito Santo não estiver conosco, a igreja era perseguida. Saulo ainda respirava o cheiro da morte de Estevão, com a qual ele consentiu. Aí você vai entendendo de que não são as circunstâncias, ou as circunstâncias não determinam a ocorrência dos fatos. Não. Porque aqui a circunstância era diversa totalmente. Saulo, ele ia de casa em casa. Veja a autoridade que ele tinha. Hoje, para a polícia entrar numa casa, ele tem que ter mandado, tem que ter não sei o quê, é muita coisa. Tem um horário especificado, estabelecido. Só pode de qualquer forma se for em flagrante delito. Veja, Saulo tinha carta. E ele adentrava nas residências. É cristão, pega, arrasta, prende, cárcere, peia. E em meio a tudo isso, a igreja ainda pregava a palavra aonde quer que eles fossem. Aí hoje nós estamos no ar-condicionado, você aí no conforto do seu lar, com esse celular mega top, né? Esse da maçãzinha cortada aí, de 4 mil, 5 mil reais. E você nunca usou seu celular para mandar uma mensagem para ninguém. Você nunca tentou influenciar ninguém pelo poder do Evangelho. Amém? Você precisa influenciar ambientes de tristeza para transformá-los em ambientes alegres. Pessoas precisam se alegrar com você de ter ouvido falar de Jesus. Porque nos lugares onde Jesus nunca foi anunciado, quando ele o foi, as pessoas se alegraram. Nós fomos a Sítio dos Bois há um ano atrás, e as pessoas relataram que nenhuma igreja cristã tinha ido àquele lugar como nós fomos. Veja que nós saímos de Petrolina e lá no Ceará tem igrejas cristãs. Mas eles se alegraram com a visita que receberam de nós. E eu creio que nós influenciamos porque ficou uma semente de amizade com aquele lugar, com aquele povoado. Não espere as circunstâncias lhe serem favoráveis. Faça, porque Deus vai lhe favorecer. Amém? A circunstância não era favorável para Maria, mãe de Jesus. Mas a Bíblia chama ela de favorecida, porque Deus iria fazer o favor. Amém, querido? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Terceira coisa, nós precisamos influenciar para transformar ambientes de dor. Em Mateus capítulo de número 8, Mateus 8. Mateus capítulo de número 8, versículos do 5 ao 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento, dor. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino
serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como crestes, assim te suceda. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Por quê? Porque Jesus influencia para transformar o ambiente. E ali era um ambiente de dor. O centurião vai pedir pelo empregado. O centurião vai pedir por alguém que o servia. Não era um filho, não era uma filha, não era a esposa. Mas ele vai pedir porque ele vê a dor daquele homem. E Jesus influencia este ambiente. Eu creio que esse centurião possivelmente fosse, eu não estou dizendo que é, pelo amor de Deus, o centurião do momento da crucificação. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Primeiro porque ele fez um milagre. E depois eu estou vendo agora o que está acontecendo. Eu estou dando só aqui, viu? No campo da hipótese, pelo amor de Deus. Eu não estudei sobre isso, então não vou falar sobre isso. Mas só para a gente entender, buscar entender que no meio de um ambiente de dor, eu preciso influenciar para transformar o ambiente. Aí você foi, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já vivi, de ir orar por alguém e depois a pessoa está curada. Dificilmente a pessoa vem agradecer, né? E a gente não faz pensando que a pessoa vem agradecer. A gente faz porque a gente precisa influenciar aquele ambiente para a transformação dele. Então a gente vai e ora. A gente vai e ora. Depois a pessoa consegue a vitória. Às vezes você fica sabendo, às vezes não. Porque a pessoa não quer compromisso. Muitas vezes. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos e temos como função, Deus nos ordenou para que sejamos essas vozes que influenciarão ambientes para que eles sejam transformados. A gente precisa compreender isso mediante a palavra de Deus. Amém? Gamaliel nos serve de referência com relação a isso, porque Gamaliel convence. A palavra de Deus diz que ele convence. Hoje nós não convencemos. É interessante. Quem convence é o Espírito Santo, mas é através de nós, porque nós seremos usados para ministrar a palavra a essas pessoas. Amém? Estaremos e teremos que estar em meio a ambientes incrédulos. E nós precisamos influenciar para transformar ambientes também de incredulidade. Jesus vai dizer a respeito do centurião que nem mesmo em Israel ele encontrou ninguém com fé tão grande quanto a fé do centurião. Dá para a gente compreender isso? O centurião era um homem romano. Mas veja que ele se deixa influenciar. Se a gente quisesse expressar algo, a gente poderia ir no livro de Atos dos Apóstolos, né? Tem um outro centurião que vai servir junto com a casa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Atos, capítulo quanto, meu Deus, deixa eu ver aqui. Não estava no esboço. Vamos ver aqui. A visão do centurião crente, eu acho que é essa. Eu acho que é essa a passagem. Deixa eu ver se é essa passagem aqui. Havia em Cesareia, Atos 10. Atos 10, verso 1. Eu acho que é essa, a visão do centurião crente. Diz assim: havia em Cesareia, 10:1. Atos 10:1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. E ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram
como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, ele chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre todos os que estavam a seu serviço, e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Aí ele diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, e contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa alguma profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me entendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Amém, igreja? Jesus é Senhor de todos os povos. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao encontro e prostrou-se aos seus pés e o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou homem humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na sua casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Vamos lá, que a leitura está ficando interessante. Verso 28. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Mas, contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, aleluia, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenar dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar, agora sim,
percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo, o influenciador. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Ela foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, aleluia, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele, aleluia. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra, dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Verso 42. E foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar, aleluia, que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Porquanto os ouviram se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Amém, igreja do Senhor? Nós estávamos, eu falei de Atos 9, nós lemos Atos 9, mas é porque a leitura de Atos 10 fica longa, né? Na realidade a base é Atos 9. Amém? Mas quando a gente fala dessa questão da influência, veja que o centurião, ele não tem dúvida. Ele manda chamar a Pedro. E ele vai vivenciar experiências maravilhosas. Nós muitas vezes estamos nos defrontando e nos confrontando com ambientes de incredulidade. O que é que nós vamos fazer diante de um ambiente de incredulidade? Quando o ambiente é de incredulidade, nós vamos apedrejar os incrédulos? Não. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados para influenciar na transformação daquele ambiente de incredulidade. E eu só posso assim fazê-lo se eu tiver uma mensagem que vai chocar a incredulidade. Nós lemos aqui de um homem que era sensível, era um homem temente a Deus. Mas nós muitas vezes vamos encontrar ambientes diferentes desses, em que a pessoa vai dizer assim: eu não quero conversa com crente. Naquela ida ao sertão, eu passei na frente de uma casa e a caixa de som estava em cima. E aonde a gente passava, que viu uma casa, a gente dizia: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus isso, Jesus aquilo. O camarada abriu a porta, aquelas portas que é a metade, né? Casa de roça. Quando ele abriu e ele viu o anúncio que era Jesus, ele fez assim, como se dissesse assim: vai, bravo aquele homem. E nós nos acabamos de rir dentro da Kombi e brincamos o tempo todo, mas nós entendemos que nós vamos encontrar ambientes de incredulidade.
nós precisamos enviar essa mensagem, ou sermos os canais dessa mensagem para esses lugares. Amém? Por último, nós precisamos influenciar para transformar ambientes hostis. Mateus capítulo de número 10. Mateus 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versos do 16 ao 20. Nós precisamos ir. Mateus capítulo 10. Nós iremos a ambientes hostis, em que as pessoas, se possível fosse, nos apedrejariam e nos matariam. Mas nós precisamos ir e influenciar para transformar esses ambientes. Jesus diz aqui em Mateus 10, 16: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes, inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão nos tribunais ou aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Amém? Nós iremos e temos também o poder de influenciar para transformar ambientes hostis. Pessoas que dizem: eu não quero conversa com crente. Nós vimos testemunho de um homem que o camarada disse assim: eu tenho um facão ali, já botei para correr daqui uns 3 missionários, 2 missionários. Eles chegam aqui dizendo que vem pregar a palavra, eu pego o facão, eles... Mas o terceiro homem era um homem que foi enviado para influenciar. E ele conta que a sogra daquele valentão do facão estava enferma. Ele foi pedir um copo com água na casa desse cidadão. O cidadão atendeu ele com muita ignorância. Perguntou quem era ele. Ele disse: eu sou um missionário. Ele disse: eu já tive 2 aqui e você vai ser o terceiro. Está vendo aquele facão? Aí mostrou o facão. Agora, missionário, se tu é homem de Deus, se tu é o que tu diz que é, tu vai orar na minha sogra. Se a minha sogra for restaurada, você vai ter apoio aqui na minha casa. E eu vou te apoiar para tu botar uma igreja aqui nesse lugar. Aquele homem foi posto à prova. Mas Deus precisava dele para influenciar naquele lugar. E aquele homem foi tomado de um poder. E ele orou por aquela mulher. E a sogra do cidadão ficou curada. Ele disse: eu acredito nesse seu Deus. E se converteu ele à casa. E depois aquele homem, o valentão do lugar, que puxava facão, se converteu e agora dava testemunho. E o testemunho daquele homem influenciou a outras vidas. E lá hoje tem uma igreja. E aquele homem disse que quando saiu de lá já tinha uma igreja grande naquela localidade. Você está entendendo por quê? Porque Deus vai lhe mandar a lugares hostis, que você será usado. Não é você que vai falar. Jesus, quando está diante, se não me falha a memória, de Pilatos ou Herodes, ele vai dizer: és tu o rei dos judeus? Ele diz: você quem diz. Por quê? Porque não são palavras suas que sairão dos seus lábios, são palavras do alto. Então tenha calma. Deus, ele só vai lhe usar, você é só o canal. Mas você vai continuar influenciando. Por quê? Porque quem está em você é bem maior do que aquele que influencia aos que estão no mundo. Você não compreendeu, não? Vou falar de palavras mais claras para você entender. Deus que está em você vai influenciar, vai fazer com que você seja influência na vida daqueles que são dominados por Satanás. Você compreendeu? Tem pessoas que estão perdidas no mundo, mas o seu testemunho vai influenciar na vida delas. Essa igreja tem influenciado na vida de pessoas aí fora. Tem pessoas que nos amam sem nos conhecer.
só por causa da sua influência. Porque você disse, eu sou da comunidade ID, a pessoa entendeu, a pessoa buscou, ela teve curiosidade de compreender e buscar saber quem é essa comunidade ID. Nós somos odiados por alguns, não tem problema, são terras hostis, mas somos amados pela maioria, isso é o que importa. E nós precisamos agora influenciar as hostes, a essas pessoas hostis, e as hostes da maldade, que usam essas pessoas para tentar nos atingir. Nós precisamos então orar por elas. E nesse ambiente de hostilidade nós precisamos influenciá-lo. Amém? Veja que a obra que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida começa com a influência de Cristo em nós. Eu acho interessante, e eu vou encerrar, quando Jesus envia os discípulos, os 12, ele envia de 2 em 2. De forma semelhante, ele vai enviar depois 70. E depois ele vai enviar a igreja, a sua grande comissão, ou grande comissionamento, como alguns costumam dizer. Mas Jesus não vai mandá-los de mãos abanando. Jesus vai dar uma única coisa que nós já temos e que precisávamos. Jesus diz: eis que lhes dou poder. E a palavra de Deus vai dizer que ele soprou sobre nós o Espírito. Você tem poder para influenciar. Ah, pastor, mas é porque para falar com o prefeito, eu não sei falar direito. Não precisa. Não precisa. Deus vai lhe usar para influenciar. O Espírito Santo sabe como fala. E melhor do que saber como fala, ele sabe que a pessoa que está ouvindo vai entender, porque ele quer atingir aquela pessoa que está lhe ouvindo. Você só precisa ser boca de Deus na terra. Aí uma boca de Deus na terra não pode ser uma boca mentirosa, que chama palavrão, que esculhamba com tudo. Mas Deus quer lhe usar, assim como ele enviou 12, depois enviou 70, depois enviou a igreja, ele quer lhe usar para influenciar nações. Eu fico maravilhado quando eu ouço aqueles camaradas do cabelo grande, de um jeito diferente de ministrar. Eu fico maravilhado quando os ouço, porque eles falam de uma palavra profética, de uma fé que muita gente não tem. E eles dizem assim: o Brasil é celeiro de missionários, celeiro de missões. Eles lançaram uma palavra profética sobre esta nação. E desde que eu conheci aquele povo, eu comecei a perceber uma mudança nesta nação. Porque Deus, ele não está se importando mais, querido, com algumas coisas mentirosas que nos passaram no passado, de algumas coisas que deram ao diabo, sendo que o diabo, nós aprendemos e entendemos que o diabo não tem nada. Porque até o que o diabo tinha, Jesus tomou. O diabo ainda faz suas coisas aqui na terra. Ele tem poder na terra? Tem. Mas não porque a terra seja dele. Ele tem poder na terra porque nós permitimos. Como assim, pastor? Nós permitimos? Permitimos que todas as vezes que nós pecamos, nós damos legalidade às ações do inimigo. Concorda comigo? Se não concorda, vai concordar com a Bíblia. Porque é a Bíblia que diz. O diabo, ele é astuto. A palavra de Deus diz. E por ser astuto, ele vai agir sempre dentro da legalidade, porque ele sabe que na ilegalidade ele não tem poder. Se ele requerer de alguém para prejudicar alguém, sem que haja legalidade para isso, Deus não permite. Se você vai tocar em tudo que Jó tem, se Jó me negar, beleza, você matou a pau. Mas se Jó não me negar, você vai ver quem é Jó. Aí diz: mas na vida de Jó você não toca, porque ela pertence a mim. Porque o inimigo, quando ele tem legalidade, ele tem poder para tirar vidas. E ele tem tirado muitas vidas. Compreendeu? Eu espero que você tenha compreendido. Você foi chamado, nós, a igreja de Cristo, está posta na terra para ser influenciadora na transformação de ambientes. Nós precisamos compreender essa dimensão. A igreja foi chamada para isso.
A igreja não foi chamada para estar trancada, fechada. A igreja foi chamada para ir e anunciar, influenciar. Jesus disse: eu envio vocês como cordeiros ao meio de lobos, mas vocês serão influência no meio dos lobos. Eita glória, Jesus. Você como cordeiro, como ovelha, vai influenciar no meio dos lobos, em ambientes hostis, em terras arrasadas. Você vai chegar lá e vai falar desse Deus maravilhoso. E você vai encontrar testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder desse evangelho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar os avisos para que a gente ore, nos dispersamos e voltemos aos nossos lares. Amém? Eu vou deixar aí como recomendação que você leia 2 Coríntios, capítulo de número 2, versos do 14 ao 17. Ele fala que nós somos um cheiro agradável para Deus. A influência. Alguém chega no ambiente, o ambiente está normal, mas quando alguém chega com aquele perfumão, talirou, contorré, cheirão de contorré, o crente precisa ser tudo isso. Amém? A irmã, a obreira Aldinéia já adiantou aí o passo de fé. Nós estamos com a moto 2018 para sortearmos para 300 vidas ao valor, ao custo de R$50. Você vai dizer: ixi, pastor, está caro. Irmãos, não entenda isso como negócio. Entenda isso como uma bênção que você está dando à igreja. Eu quero comprar 4 bilhetes. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria os 300. Amém? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria os 300. Vou comprar 4. Mas se eu tivesse dinheiro, eu compraria os 300. E por que, pastor? Está de R$50. Nós vamos tirar parte do valor para pagarmos a moto. É uma moto 2018, nova, documento em dias. Vou lhe dar um presente, tanque cheio. Não estava no... mas vai ser tanque cheio, chave, documento, tudo direitinho. Manutenção em dias, tudo direitinho, tudo direitinho. Moto linda, linda, linda. Então você vai nos ajudar. Você já sabe, né? 5 vezes 3, 15 mil. Parte desse valor é para pagar a moto. O valor que ficou acertado com o dono, que nos concedeu a moto para fazermos o sorteio. E o restante vai para o passo de fé. Ou para a questão das parcelas do cheque que nós estamos cobrindo. Ou quem sabe já os primeiros sacos de cimento que iremos comprar para erguer o templo, né? Porque a gente quer começar esse ano ainda, viu? A gente só está dependendo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Nós estamos agora com uma aprendiz que já está aí na metade do curso da arquitetura, um professor e um arquiteto formado, né? Essa semana, nossa amada obreira Karine, eu acho que até o final de semana, até a próxima sexta-feira, ela vai estar enviando o esboço do projeto. O professor vai ver. Se o professor disser está ok, aí ela vai mandar para o arquiteto Elton Azevedo, nosso amado irmão Elton. E ele vai dar o prosseguimento e fazer as coisas que tem que ser feitas. Então, eu acredito que até o final dessa semana, próximo domingo, eu estarei dando uma boa, uma ótima notícia para a igreja a respeito do projeto da igreja. Amém? E aí, meu irmão, saiu o projeto, a gente já vai meter a mão na massa e começar a colocar lá as primeiras colunas, os primeiros pilares. Amém? Então, a moto é para isso. Irmãos, você que não teve condições ou achou que ficou assim e tal, no mês passado e não chegou no passo de fé, chegue nos meses seguintes. Não tenha vergonha, não tenha medo, venha. Deus supriu, através da sua oração, Deus supriu a parcela do mês passado. Você deixou de dar o dinheiro em espécie, mas você orou. Deus supriu. Mas venha esse mês com a gente, tá certo? Nos ajude, chegue junto, porque Deus vai suprir novamente e Deus não vai nos deixar na mão, tá certo? Então venha, nos ajude no passo de fé, em nome de Jesus. Dia 8, uma big feijoada, uma grande feijoada. Já quero fazer aqui uma ressalva. Os irmãos, pastor, a gente vai entregar, amém. Mas, irmãos, se você é dos de nós, venha pegar sua feijoada aqui na igreja, tá bom? Para a gente não ter que... A gente deixa para entregar as feijoadas das pessoas de outros ministérios. Os nossos
vem pegar aqui para nos ajudar. Você tem sua moto, tem seu carro. Aí você vem pegar aqui e já nos ajuda, né? Já diminui a nossa correria. E vai ser uma grande bênção. Tá certo? Então venha nos ajudar para a honra e glória do nome do Senhor. QR Code. Nós estamos com essa novidade, né? Você quer dizimar, quer ofertar, não dá para vir para a igreja. QR Code. Bota aí o negocinho na frente, né? Tá, celularzinho. Negócio do céu, irmão, isso aí. Amém? Nós relutamos, seguramos, mas é uma questão de modernidade. Eu sou ultrapassado com 50, mas os irmãos, creio que gostaram, né? Então, os irmãos que gostou, que aprovou, nos ajude, contribua conosco e vamos todos juntos. Essa obra não é do pastor Ilmar. Eu creio que essa obra é de Deus, essa obra é dos céus e essa obra tem dono. E é por isso que Deus conta com você. Venha influenciar, né, nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Tem não, né? Amanhã nós teremos culto live de intercessão. Presbítero? Sim, muito bom, muito bem lembrado. Quinta-feira, nós teremos também uma outra live. Essa é uma live especial com o nosso amado irmão Diogo, da Igreja Batista Missionária, que agora era antigamente na Areia Branca e agora eles estão ali no Nova York, por trás de Senai. E ele é funcionário do Detran, do INSS. É porque eu estou com o Detran aqui na cabeça, cada documento de compra transferir para cá. Nós vamos estar com essa palestra sobre a importância da Previdência nos dias atuais. Amém? Então, você vai preparando aí sua pergunta, se você tem dúvida, como você não vai poder estar aqui presente, você vai enviar as perguntas, nós vamos lendo, o Diogo vai respondendo na medida do possível. Provavelmente vai ser no Instagram, né? E aí você nos envia as perguntas e Diogo vai estar respondendo a todas, em nome de Jesus. Então, próxima quinta, 19h30. Se tiver alguém aí do outro lado que está nos acompanhando na live e quer tomar essa decisão de aceitar Jesus para ser um influenciador, você que teve a sua vida aí meio desgraçada, aquela vida que, né, que não agradava a Deus e agora quer passar a agradá-lo, se você quiser aceitar Jesus, o momento é esse. E eu não tenho tempo. Então é perguntar, dar um tempo para você escrever e nós orarmos por você. E nós já estamos encerrando a live. Tem alguém em nome de Jesus? Tem. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar por sua vida, orar por sua família, orar por seus negócios. Pedir a Deus que Deus nos conceda uma semana ímpar, uma semana sem igual, uma semana abençoada, uma semana de grandes conquistas e vitórias. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te engrandecer, Senhor Deus, e te agradecer por cada alma, por cada vida, Senhor Deus, que nos acompanhou nesta live, pela vida do obreiro Fábio, da obreira Né, da irmã Cida, da minha amada esposa, da minha filha. Eu quero te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor tem feito. E certamente eu quero, de forma antecipada, te agradecer pelo que o Senhor fará. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos essa igreja bendita. Quando eu falo, Deus, da igreja bendita, não é a comunidade ID, é a congregação de santos e santas que subirão ao mais alto céu no teu grande dia, Senhor Jesus. Os mortos terão a prioridade, mas nós também iremos. Deus, guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus, debaixo da tua proteção, os teus filhos que já estão, Senhor Deus, com a passagem garantida, e traz apressadamente, Deus, aqueles que ainda não se renderam a ti, como algumas pessoas que nos acompanharam nesta live, ou que nos verão em tempo oportuno no YouTube. Que o Espírito Santo, meu Deus, tome a essas vidas, convença-as, e que elas passem, Senhor Deus, a influenciar para transformar ambientes. Meu Deus, é para a honra, é para a glória, é para a louvor e exaltação do teu nome, que eu consagro a ti, Senhor Deus, todas as vidas. Eu consagro a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, a esta nação, a este estado e a esta cidade. E assim, Deus, eu te apresento todas as nações do mundo, todos os estados, ó Deus, deste país, e todas as cidades que o compõem.
Eu te peço, meu Deus, por cada autoridade, a começar pelo presidente da República, a todas as demais autoridades por ti constituídas. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida de cada amado pastor, Senhor. Até daqueles, meu Deus, que se desviaram da verdade. Tu tens o poder, Senhor Deus, de trazê-los de volta, de resgatá-los. Meu Deus, para aqueles irmãos que estão na dúvida, meu Deus, abençoa eles, ó Deus, e tira do coração deles todo espírito de dúvida, porque a dúvida não pertence. Meu Deus, é para a honra e glória do teu santo nome que eu proclamo uma semana de conquistas, de vitórias. Meu Deus, que haja, Senhor Deus, da tua parte, uma retenção na mortandade, Senhor Deus, em virtude do Covid-19. Eu sei, Deus, que tu tudo podes, e nenhum dos teus projetos e planos podem ser frustrados. Portanto, Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as milhares e milhares de pessoas que estão nos hospitais de campanha, nos hospitais normais, as pessoas que estão acometidas por essa enfermidade. Meu Deus, que haja recurso, que o remédio espiritual seja lhes dado, mas que, sobretudo, Deus, os remédios que nós tomamos conhecimento sejam aplicados para a cura de muitos, em nome de Jesus. Retém, Senhor Deus, o espírito da morte que tem causado um caos, para que possamos, ó Deus, ver dias melhores na tua presença. Ainda que a palavra diga que os dias são maus, mas tudo isso, Deus, é uma prova. Quando Deus retém, ou quando Deus desfaz, na maioria das vezes, as obras do inimigo, é uma conquista, Senhor, e é um testemunho a ser dado. Eu abençoo, Senhor Deus, a nação brasileira. Eu abençoo, Senhor Deus, porque a tua palavra diz: orai pela paz em Israel. Eu abençoo a nação de Israel. E eu creio, Deus, que daqui o Senhor enviará homens e mulheres que influenciarão o mundo no campo espiritual. É para a honra e glória do teu nome, Deus, que eu abençoo o Brasil, te pedindo, ó Deus, que a tua graça e misericórdia seja com esta nação, e que os teus filhos, ó Pai, as famílias tradicionais, as famílias, ó Deus, imutáveis, homem, mulher e sua prole, sejam ricamente abençoadas por ti, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vai na graça e na paz. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e ele te dê a paz.